Você é da lei dos crentes? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema, a lei. Iniciando aí a segunda temporada, os nossos vídeos aí do ano de 2016, nós vamos fazer uma série sobre a lei de Deus, mais específico sobre os 10 mandamentos. E o vídeo de hoje, o vídeo dessa semana, é uma introdução a esse tema. E pegando esse gancho, o que seria essa lei dos crentes? O que seria essa lei de Deus? As pessoas têm um problema, né, quando se fala em lei, né, há um peso, né, sobre porque o evangelho é liberdade, ou tem frases assim como Jesus aboliu a lei. Então nós vamos tentar desmistificar, começando definindo o que é a lei. Se a gente for ler a Bíblia e estudar, a gente vai descobrir que Deus proferiu diversas determinações para o seu povo em vários períodos distintos durante toda a história. E durante esses períodos é onde ele instituiu a sua lei, que é de ordenanças, para que o homem pudesse viver de uma forma justa perante a sua sociedade e assim em obediência a esse bom Deus que a tanto nos dá. E quando estudamos essa lei, percebemos que ela possui aspectos diferentes, né? Em determinadas funções que levavam o povo de Israel a fazer coisas diferentes. Não era apenas um vá e venha, mas existia aspectos diferentes. Toda essa gama de mandamentos, da lei do Senhor, exposta na palavra de Deus, revelada principalmente no Antigo Testamento, ela tem 3 aspectos principais. O primeiro delas é a lei cerimonial, que tem a ver com o culto a Deus e todos os rituais que o povo de Israel eles tinham para cultuar a Deus nos seus sacrifícios e toda aquela parte de culto e cerimônia do povo. O segundo aspecto é a lei civil, ou mais conhecida como lei judicial para muitos, né? A tradição judaica reconhece muito como lei judicial, né? E representa a legislação dada a Israel e a sociedade como um todo, justamente por conta dos crimes que aconteciam naquela época e como eles tornavam-se impunes muitas vezes. Então Deus dá para que essas pessoas sejam punidas e a justiça social seja feita. Então, falando a respeito da validade dessas duas leis, tanto a lei religiosa ou cerimonial e a lei civil ou judicial, elas tiveram a sua importância na revelação de Deus ao seu povo e naquele tempo, naquele período da revelação de Deus para a humanidade, e tiveram a sua validade, né? Tanto principalmente a lei cerimonial, que era tipos e eram sombra daquilo que Cristo fez, ou seja, os sacrifícios de animais, toda aquele ritual, aquela ritualística, aquela cerimônia de culto que o povo tinha e que foi expresso ali na cruz de Cristo, né? Tudo aquilo era tipo, né, do que realmente aconteceria em Cristo. E tanto a lei cerimonial quanto a lei civil, né, que regia o povo ali, o aspecto de governo, né, teocrático da época do povo judeu, tiveram a sua validade em Cristo. E como Hebreus vai dizer também, Hebreus 7,12, que porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Isso também é bem claro mesmo, porque não só Hebreus 7,12, mas ao longo do livro de Hebreus, quando você vai lendo a carta aos Hebreus, você vai percebendo esses aspectos que vai ser dito que, assim como era preciso o sacerdote para que essa lei fosse cumprida, Cristo é o sacerdote universal, Cristo é o sacerdote, o único sacerdote agora em vigor, né? Então ele também sacrificou, mas ao invés de ele sacrificar um cordeiro, ele se auto-sacrificou, cumprindo assim efetivamente de uma forma perpétua e eterna essa lei cerimonial ou lei religiosa. E ele foi o Cordeiro de Deus, imolado, morto ali na cruz, cumprindo assim as profecias, né, dos profetas, de que ia ter um Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo, que ia se sacrificar, o Cordeiro perfeito, que assim fez esse sacrifício único por todos nós. E assim como era na lei cerimonial, o cordeiro era um sacrifício substitutivo.
assim também foi Cristo, com seu sacrifício substitutivo, levando sobre si os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e assim nos livrando eternamente do jugo do pecado. E assim, nessa questão de Jesus para com a lei cerimonial religiosa, também é para a lei civil. Jesus agora entra na figura de o Messias, né? Aquela palavrinha do Antigo Testamento que traduzido fica Cristo no grego, né? Então ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o Cristo. Então ele assume esse papel de rei. Então assim ele pega o aspecto da lei civil para ele, assim como cumprimento, assim como ele pegou como sacerdote cumprindo a lei cerimonial. Ou seja, a lei civil, a certo ponto também, nessas circunstâncias, ela tem um cumprimento e assim ela acaba o seu vigor, porque Cristo agora é a nossa lei nesse sentido cívico, porque Cristo ele é o rei. Ele é o rei que viria governar, que viria reinar sobre todas as nações. E assim fica evidente, Cristo vindo, morrendo por nós, assumindo o seu reino messiânico. Então assim, como rei, ele tem a autoridade civil e como sacerdote ele tem a autoridade cerimonial. Por isso que essas duas leis elas já foram cumpridas em Cristo na cruz. Ele é rei e sacerdote. E o terceiro aspecto da lei é a lei moral, a moralidade da lei. E ela nem poderia ser abolida porque ela representa o caráter de Deus, a vontade de Deus soberana sobre os seus. Definindo o que seria lei moral, eu vou ler aqui um trecho do Catecismo Maior de Westminster, na pergunta o que é a lei moral, e ela diz assim: a lei moral é a declaração da vontade de Deus, feita ao gênero humano que dirige e obriga todas as pessoas à conformidade e à obediência pessoal, perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com a morte a violação dela. Então nós entendemos que essa lei, como o Diego já falou, ela não foi abolida, ela revela o próprio caráter de Deus e a vontade de Deus para os seres humanos. O que precisamos compreender, e aqui eu abro um pequeno parêntese, é que tanto tem os que aceitam a lei moral e como tem os que não aceitam. Entra já na questão dos antinomianistas. Que nome grande! Antinomianista. Os antinomianistas, eles rejeitam totalmente a lei. Não só como a questão da lei cerimonial, a lei civil, como a gente já explicou aqui, que teve cumprimento em Cristo Jesus, mas também a lei moral. Então eles são totalmente contra a lei de uma forma geral, né? E isso é perigoso, porque a palavra de Deus ela nos ensina que a lei não foi totalmente abolida como muitos falam. Uma pergunta muito simples que você pode se fazer e tentar tirar uma conclusão óbvia, e você vai para as escrituras e não tem como sair outra coisa além disso, é de como é que eu sei se aquilo é pecado ou não. Respondendo a essa pergunta, João, o apóstolo João, na sua primeira epístola, diz que o pecado é a transgressão da lei. Como sabemos se uma atitude minha ou uma ação minha é pecaminosa ou não? Se eu transgredir a lei moral de Deus. E onde ela está resumida? Onde ela foi revelada assim, de forma bem clara e resumida ao seu povo? Nos famosos 10 mandamentos de Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 20. Então é explícito. Qual é a forma que eu sei se realmente eu tenho um pecado? A lei moral lhe responderá. Então, concluindo aqui essa introdução a essa série de vídeos sobre os 10 mandamentos, tentando aí desmistificar um pouco essa questão dos evangélicos, na sua grande maioria, que tem dificuldade com o tema, a lei de Deus, e muitos até acabam dividindo, né? Não, a lei toda foi só para aquele tempo, foi só para o povo de Israel, nós somos gentios, a lei não foi para os gentios, e toda essa questão, como nós já aplicamos, a questão da lei moral, que é perpétua. O próprio Cristo no Novo Testamento diz: aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Então, que mandamento é esse? Que obediência requer a Escritura, o próprio Cristo, o Novo Testamento, os apóstolos escrevendo para a igreja acerca de obediência? Então, se a lei toda foi abolida, como nós vamos obedecer a Deus? Ou como já colocamos, como vamos saber se estamos pecando ou não? O próprio prefácio dos 10 mandamentos que nós falamos aqui, eu vou ler aqui,
que diz assim, o primeiro versículo de Êxodo capítulo 20, diz assim: então falou Deus todas essas palavras. E o verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então eles fazem essa confusão, achando que a lei naquela época era um meio para a salvação. Mas esses dois versículos, o prefácio aqui do Decálogo, ele traz um entendimento muito correto. Deus se revelando como um Deus e dizendo a obra que ele fez, né, que ele libertou o povo de Israel do Egito, né, aquilo que é uma figura do que ele faz, né, na conversão, que o Espírito Santo faz na conversão, nos libertando do pecado, do cativeiro do pecado, da escravidão do pecado, assim como ele tirou o povo de Israel, e agora ele dá a sua lei, ele revela a sua lei para que o povo assim obedeça. Então a lei ela nunca foi um meio para a salvação, mas ela é um resultado daquilo que Deus fez. E agora Deus fez, Deus libertou, agora vocês me obedeçam. Foi a primeira vez que Deus falou coletivamente, voltada para mais de 2 pessoas, por assim dizer. Ele falou para todo o povo, então era o povo dele, a lei é para o povo dele, aquele que ele quer bem, que ele ama, né? Então isso é bem importante também, a gente ter em mente e compreender que agora Deus passa a amar um povo como um todo, e não apenas a Abraão, no sentido único da palavra. Então nos próximos vídeos, nas próximas semanas, a nossa intenção é entrar em cada mandamento e expor de forma bem simples cada mandamento, tirando dúvidas. Vocês podem fazer perguntas e essa é a nossa intenção. Cada mandamento, eu não vou prometer que vai ser um mandamento por vídeo, porque pode ser que a gente se estenda um pouco, mas nós vamos tentar fazer isso aí para vocês. E se você gostou ou não gostou desse joinha, curta, compartilha aí, mas não deixe de divulgar nas redes sociais, que vai ajudar que esse trabalho aqui seja divulgado aí. Muito obrigado, valeu você que nos acompanhou e até o próximo vídeo. Valeu. Com mais um Você que pensa.